perguntas, né? E a gente vai perguntar para você para escrever no nosso projeto. Tá. Vamos lá. Vocês querem se apresentar primeiro, falar um pouquinho do grupo e depois sair com as perguntas? Eu me apresento. O que vocês preferem? Pode ser, legal. Então, eu sou Laís, eu tenho 16 anos e a gente está num grupo de informática de um projeto que se chama Feira de Profissões, e a profissão que a gente escolheu foi web design, e a gente precisava de um profissional para fazer uma entrevista para pôr no trabalho. E a gente encontrou você, e aí vai fazer hoje a entrevista. Bacana, obrigada. Vamos conhecer os outros. Tem gente com vergonha. Ninguém vai, eu vou então, né? Meu nome é Matheus, também tenho 16 anos, estou na mesma sala da Laís. E é isso, a gente precisava de um profissional. Graças a Deus você apareceu aí. E é isso, tomara que dê tudo certo. Verdade, já está dando. É isso aí. Meu nome é Helena, tenho 16 também. Estamos todos no mesmo lugar. Não adianta repetir. Legal. Bem, meu nome é Bruna, eu tenho 16 também, sou de informática, e a gente escolheu esse tema porque acho que todo mundo gosta mesmo. E o mais legal é que desse grupo são as 3 únicas meninas de informática da escola inteira. Uau! Então, e cada sala de informática mais ou menos tem 40 meninos, então acho que 3 meninos é muito pouco. Verdade, é verdade. E você, Rian? Meu nome é Rian, eu tenho 16 anos e... Que legal. Então vocês fazem o técnico em informática na Escola Luiz Rosa? Isso. Ensino médio técnico. Que legal. E vocês ainda não fazem estágio ou atuam na área, né? Eu comecei, acho que mês passado, eu estagio como desenvolvedora web C Sharp. Ainda tô aprendendo, tá bem difícil, mas a gente tenta, né? É isso aí. Quem mais já tem experiência? Eu ainda não faço estágio ainda. Eu também não. Tá Não veio bem. a calhar ainda. Tá na idade. Eu também não. Faz parte, gente. Então, agora é minha vez? Ó, eu me identifico super com essa questão de ser uma das únicas mulheres na classe, porque no colégio, eu fiz o colégio técnico também, eu estudei em Limeira, no Cotil. Aí, de 40 alunos na sala, tinham no início do curso, acho que 7 meninas, né? Eu achava até bom para o número, né? E dentro da escola toda, eram assim poucas meninas, né? A considerar a quantidade de mulheres no curso técnico para informática, né? Envolvendo tecnologia da informação. E os meninos, nossa, eles super bacanas, a interação. Então foi no colégio que tudo começou a ficar mais desmistificado, sabe? O conhecimento, a proximidade, as oportunidades para todo mundo. E aí foi o meu primeiro passo e abriu muitas portas para mim profissionalmente. Aí depois, na faculdade também, eu fiz faculdade voltada para a área de tecnologia da informação também, e lá, de novo, éramos apenas 5 mulheres. E o restante da turma toda homem. Então, super legal ter esse bate-papo, e a gente quer mais meninos e mais meninas na área, né? Porque é uma área que só cresce. Vamos lá, estou aberta às perguntas. O que vocês querem saber? Também vou gravar um pouquinho aqui, ó. Oi? Pode? Deve? A primeira pergunta que a gente separou é: quais foram os projetos que você já fez e qual projeto que você se orgulha mais de ter feito? Tá. Eu tenho uma coisa para confessar. Na área de web designer,
Eu sempre gostei muito mais da questão da interface, dos requisitos, da análise, e não tanto na parte do hands-on, da programação, tá? No entanto, eu acabei, logo que eu me formei, eu sempre quis ser professora, né? E aí eu falei, poxa, eu quero dar aula nessa área, na área de tecnologia, educação, tecnologias educacionais, negócios, e unir isso tudo. E aí, os projetos foram surgindo, né? Eu trabalhei em grandes empresas e tive a oportunidade de estar em contato com projetos na área de web designer quando eu trabalhei numa agência com o meu irmão. Meu irmão ele já está na sua no seu segundo empreendimento, né? E aí a gente fazia muito esses projetos. Esses projetos com a agência dele, né, da JX2, eles sempre foram muito importantes, considero todos muito importantes, porque o relacionamento com o cliente, o levantamento de requisitos, bem feitinho, ele vai permitir que o programador, que o analista, ele tenha sucesso no desenvolvimento. Se a informação não chega bem para esse profissional que vai desenvolver, ele vai ter muita dificuldade. Então, assim, esses foram os projetos, além da sala de aula, das disciplinas, né, voltadas para web, para programação, para análise, engenharia de software, enfim. Aí, junto à JX2, foi bastante bacana. E aí, mais recentemente, eu tive a oportunidade de trabalhar nos projetos de... Ó, o avião passando. Vocês estão... Faz mal, gente. Segue o jogo. Uns projetos de desenvolvimento de tecnologia educacional, em que a gente tinha que ficar full time fazendo os testes no navegador, né, da ferramenta. Então, qual que era o meu papel ali? Isso me deu muito orgulho, porque eram ferramentas voltadas para o uso dos professores em sala de aula e dos alunos também, né, para os estudos, para a realização dos estudos. E aí isso me enchia de orgulho de fazer. Então, o que era feito, né, de minha parte? Eu basicamente tinha esse contato com os clientes, os solicitantes, né, os stakeholders do projeto, e aí documentava isso tudo, fazia todo o levantamento de requisitos junto com a equipe, né, o time todo. Aí eu ia para uma ferramenta, não sei quem conhece aqui, que é o Draw.io, para mapeamento de fluxos de processo. Aí era bem legal, porque tudo aquilo que eles tinham falado, eu tinha que traduzir para uma linguagem de processo. Aí esse era o primeiro passo. Aí feito isso, a gente tinha uma reunião com a equipe de front-end, que é o pessoal, né, que faz a programação, a interface. E aí a gente falava todas as cores, as especificações, identidade visual, os detalhes de tudo, e eles pegavam e desenhavam. Tinha dentro dessa equipe, que era bastante multidisciplinar, pessoas com conhecimento mais técnico, mais de negócios, mais de educação, e eu era essa pessoa que tinha mais conhecimento na área de educação e unia essa questão com conhecimento técnico. E aí, depois o pessoal que fazia programação back-end, que tinha que pegar essa interface e as aplicações, né, as APIs, e juntar tudo para fazer efetivamente a coisa toda rodar, né, o site entrar no ar, a plataforma ser disponibilizada. Então, esse projeto de tecnologias educacionais foi algo que me encheu demais de orgulho. Claro, seu áudio tá um pouquinho baixo, Helena. Eu falo mais alto, que é complicado. Você gosta do que você trabalha? Gosto muito. Acho que a área de tecnologia da informação, ela tem muitas possibilidades, tá? E ela abre muitas portas, tanto no mercado de trabalho, para crescimento profissional, quanto para crescimento pessoal. Então, assim, crescimento pessoal, porque conhecimento é a base de tudo.
e aí você cresce demais. Quanto mais você aprende, mais rico você fica em amplos aspectos, né? Não é só sucesso, dinheiro, essas coisas. Você gera riqueza mesmo de compreensão de mundo. Então, estudar e tecnologia sempre teve muito presente. Eu era aquela menina que, você quer ganhar o quê de Natal? Eu quero um Pense Bem, que na minha época era um computador, tá, gente? Era um brinquedo que se chamava Pense Bem. Aí, assim, sempre esteve muito presente. E eu gosto porque eu não domino todas as tecnologias, né? Acho que como a Bruna já está sentindo, fazendo o estágio, daqui a pouco é um passo que vocês, importantíssimo que vocês podem começar o quanto antes, inclusive, vão dar, mas você vai conhecendo o que você gosta dentro da área. Então, eu descobri que, poxa, eu era super boa nas aulas de programação, eu olhava os testes lá, os bugs que estavam dando, eu ia lá, olhava e falava, é isso aqui, sabe? Mas na realidade, eu não curtia muito, né? Eu curtia mais a parte do relacionamento com o cliente, análise do projeto, né? A parte do design em si, ela não é muito meu forte, mas se você pega para fazer, né, você desenvolve. Mas eu gosto sim da área como um todo. Por que você escolheu essa área? Porque eu sempre vejo que a tecnologia ela está presente em tudo, né? Então, quando a gente sabe o que está por trás daquilo que a gente vê, fica mais fácil oferecer soluções. E nesse caso, todo mundo tem que ter conhecimento em tecnologia de informação, algum conhecimento em programação, e isso é essencial, é básico hoje em dia, né? Então, eu escolhi essa área porque eu gosto de tecnologia e vejo que se aplica a muitas outras áreas, como, por exemplo, a área de educação, que é o meu foco. Você acha complicado trabalhar nessa área? Eu tenho alguns depoimentos, né? Eu, enquanto profissional, eu fiquei... Logo no início da faculdade, eu fui para uma área que era bastante técnica, que era para fazer... Eu era analista de EMAS, que faz a gestão de informações, analista de negócio. Aí, lá a gente utilizava muito as tecnologias, como, por exemplo, banco de dados, a gente tinha que acessar os sistemas, transformar tudo aquilo em informação, né? Então, você pegava aqueles dados, ou utilizando uma interface em Java, e aí depois começamos a construção da interface da intranet, aí já era algo mais voltado para navegador, front-end, a programação em si, de algo que envolvia mais o time de web. E aí, mas esse pensamento também foi evoluindo, né? Então, essa parte técnica, eu dei uma cessada naquela época, mas eu gostava muito de fazer, tá? Aí depois eu falei, nossa, mas eu preciso de outros desafios, porque chega uma hora em um determinado ponto do uso da linguagem, não é que você não sabe, não tem como aprender mais, mas você pode ir além, você pode agregar outras coisas. Então, além, por exemplo, tá programando em C#, mas você tem que ter a base em PHP, tem que ter a base em Java, em JavaScript, né, para conseguir fazer a programação certinha, HTML, né? Então, assim, a gente precisa CSS para conseguir... Então, assim, são muitos conhecimentos. E lidar com essa quantidade de informação, ela requer bastante estudos, bastante equilíbrio, mas, de modo geral, é gostoso e eu escolhi porque me desafia. Como é a sua comunicação com os clientes? Antes eu tinha muita vergonha. Aí sabe o que eu fazia? Eu pegava, né? Eu ensinava. Eu desenhei todo um processo de relacionamento com o cliente. Aí eu pegava e falava assim para a secretária: olha, você vai fazer isso, um passo a passo. E aí eu só vou sair de casa se for para eu fechar negócio.
Então eu vou chegar lá, vou fazer o briefing, vou fazer todo o levantamento de requisitos que eu preciso do projeto, só que eu preciso que o cliente esteja pronto, porque eu não quero ficar fazendo enrolação lá, eu quero chegar, fazer a entrevista que eu preciso e pronto. Aí chegava lá, eu tomava um café, eu conversava, aí pegava o note, ia respondendo todas as coisas do briefing, só que não acaba aí. Você pensa que acaba naquele primeiro contato, na primeira reunião, e não, aquilo ali é só o começo do projeto, né? E aí você precisa ter um relacionamento bastante aberto, amistoso, claro com esse cliente, você saber a noção do tempo que você leva para fazer cada tarefa dentro do projeto, para que você não se prejudique, né? Não prejudique a entrega, o cronograma, essas coisas. Então, uma comunicação mais clara e mais direta, isso também tem que ser desenvolvido. A outra pergunta que a gente fez é como que é o seu dia a dia no trabalho? Tá. Eu vou falar que se aproxima mais, assim, né, da parte de web, de tecnologia. Hoje eu sou professora, coordeno cursos na área de tecnologia de informação e comunicação na faculdade, em uma outra faculdade. E aí eu tenho uma outra atividade que é uma escola de inclusão digital. E aí é um empreendimento. Então a curva de aprendizagem para esse empreendimento, ela requer bastante estudo. E parcerias. Então eu preciso me capacitar mais e colocar essa ideia em prática. E essa ideia vai envolver muito programação, front-end, back-end, plataforma de ensino e aprendizagem, essas coisas. E aí eu tenho que me organizar, eu tenho que fazer uma agenda, porque tem a capacitação para a empresa, tem as aulas, tem a coordenação, tem os outros trabalhos. Então essa é uma frente de trabalho que requer muito planejamento, organização de uma agenda que caiba tudo. E tirando isso, quando eu ficava mais na parte técnica, nessa outra experiência que eu citei como tecnologias educacionais, que trabalhava muito com os desenvolvedores, fazendo esses testes, eu não desenvolvia efetivamente, eu ficava mais na parte de testes. Mas a gente mexia basicamente com HTML, CSS, fazia os testes no navegador, buscava, né, fazer toda a documentação certinha do que estava alinhado às expectativas, do que não estava. Então, acho que é mais ou menos por aí. Respondi? Sim, não? Me perdi? Mas era muito bom, porque eu fazia o controle, só complementando, o controle das tarefas até para os desenvolvedores terem maior produtividade. A gente separava por módulos, então tem o projeto. A gente dividia esse projeto em módulos e utilizava um software chamado Gira para fazer o controle das atividades. O Gira, ele assim como o Trello, o Ike também, ele separa os projetos em 3 fases. Então, são as tarefas que você tem que realizar, as tarefas que estão em andamento e as tarefas que você finalizou, né? Então, fazer esse controle era muito fácil para eu enxergar qual era a etapa do desenvolvimento que a gente tinha feito. Separar em módulos era fundamental, porque você vai vendo o projeto crescer. Então, era assim que eu me organizava naquela época. Como é definido os seus prazos de entrega? Prazo, gente. O prazo, você precisa conhecer a sua equipe. Se a sua equipe é uma equipe mais júnior, ou seja, que está iniciando, ou então que não tem aquele conhecimento que vai permitir grande agilidade, o seu prazo, porque tem que contar com a curva de aprendizagem dessas pessoas, né? Então, por isso que ter uma equipe um pouco mais multidisciplinar e com níveis de senioridade diferentes vai contribuir.
né? Então, eu posso ter o estagiário, posso ter um analista sênior, pleno, né, júnior, eles todos interagindo, contribuindo, mas cada atividade dedicada a um deles, né? E aí o prazo vai depender muito do conhecimento da equipe. E aí você dimensiona quanto tempo a sua equipe, você sabe quem é quem. Então você sabe quanto tempo demora, depois que você quebra o projeto todo em tarefinhas, né, em módulos, você sabe quanto tempo demora para cada time desenvolver. E aí você faz esse acompanhamento diário do ritmo de desenvolvimento. Então utiliza um software de versionamento, por exemplo, um GitHub, né, para poder fazer o controle desses projetos e como é que cada um está evoluindo. Se você sentiu que tem alguém mais travado, você já chama ali, viu? Qual que é a sua dificuldade? O que está acontecendo? Vamos ver. Aí reúne toda a equipe. Se você não tem aquele conhecimento específico, outra pessoa vai agregar, vai ajudar, a gente redireciona para não perder os prazos. Então, dimensionar o tempo de execução do projeto vai depender muito do nível de senioridade da equipe, né? Aí você consegue mapear horas, semanas e meses. E você usa algum editor de código ou aplicativo? Se sim, quais linguagens você utiliza e quais programas? Bom, eu não sou a especialista em desenvolvimento, mas nos times que eu trabalhei, basicamente as pessoas gostavam de saber a programação raiz, né? Digamos assim. Então, eu queria saber programar em PHP, em HTML, o JavaScript, aprender tudo isso para conseguir evoluir para um C# ou, né, para uma aplicação mais voltada para desenvolvimento móvel, né? Tipo iOS ou Android, usar o switch de cada um de desenvolvimento. Então, tem que ver qual que é o tipo de projeto e descobrir qual que é a linguagem ideal. A gente tem uma premissa básica dentro da academia e é uma questão que eu aprendi muito também numa outra oportunidade de trabalho, que foi mais recente, na Brascom, que eles são uma associação que eu indico para vocês verem quais são as empresas de tecnologia de informação que estão lá dentro, porque essas empresas contratam muitos profissionais, estagiários, trainees, e eles ensinam muito também. E aí foi um consenso que o aluno que aprende a programar em Java, por exemplo, ele vai aprender a programar qualquer outra linguagem, né? E que ele aprende a desenvolver um projeto completo, ele vai conseguir transpor aqueles conhecimentos para uma outra linguagem. Porque os modos de funcionamento, a linguagem computacional, a lógica computacional, ela é a mesma, né? Só mudam a sintaxe de cada linguagem. Então, você vai ter para programar front-end, você vai usar um Weaver, né, para conseguir fazer uso de outras linguagens. Ali concentra várias linguagens que você pode utilizar. Você vai utilizar um banco de dados, normalmente o pessoal usa o MySQL, né? PHP, MySQL, para conseguir administrar, e tem outros, né, gente? Aí utilizam também muito .NET, né, e C#, enfim. E aí, conforme vai evoluindo o tipo de projeto, você vai ver que você vai ter que aprender também, além de saber essas linguagens básicas, né? Linguagem estruturada, programada, orientada a objetos, ou pelo paradigma da linguagem web, né? Nós temos que ter em mente que HTML, CSS, JavaScript, o Java são muito importantes, né? Aí depois você tem que começar a aprender um pouquinho de Node, de React, né? Que são outras linguagens um pouco mais recentes e que estão sendo bastante utilizadas. E aí depende de cada projeto, você tem que aprender. Então, quem entra na área de tecnologia não vai parar de estudar nunca. Mas também vai ganhar muito bem, vai se dar muito bem, não vai parar, não vai faltar trabalho, vai estar sempre bem.
E aí, banco de dados, né? Porque você tem a programação front-end, os bancos de dados e a programação back-end para construir as aplicações, as APIs. E aí você precisa estar atento a qual plataforma você está desenvolvendo. Pressupondo que você utiliza algum programa de edição de imagens, quais seriam? E como você utiliza eles? Eu particularmente indico bastante, né, o Photoshop, claro, para fazer as edições das imagens. Conheço gente que faz coisas incríveis em Fireworks, né, que é uma ferramenta, acho que vocês ainda têm no currículo, né, aprendem, usam o Fireworks também na escola ou não? No curso? Qual que vocês usam? Até agora a gente não chegou a mexer em nenhum software de edição de imagem. Mas faz parte, né? Vocês vão aprender a usar alguns. CorelDRAW tem bastante gente que usa, né? Photoshop, o Fireworks e tem outros surgindo, né? Quem quer mais umas artes prontas para construir banner, por exemplo, hoje em dia usa um Canva, né? Ou então, ao invés de saber o passo a passo lá da programação raiz, fazendo na raça, vai utilizar um framework, né? Ou tipo um WordPress, ou um Wix, algum outro instrumento que te permita colocar em prática o projeto, né? E depende do nível de senioridade aí da pessoa, né? Aí tem uma gata. Vamos lá, gente. Respondi, Matheus? Respondeu, sim. Você tem alguma formação? Oi? Você tem alguma formação? Eu vou começar lá do ensino médio técnico, né, que eu fiz no Cotil. Aí eu fiz a graduação, eu fiz na FATEC em Tecnologia de Informação para Gestão de Negócios. Aí eu fiz uma pós-graduação em Negócios, outra em Gestão de Projetos. O meu mestrado eu não defendi ainda, faz muitos anos, porque aí eu associei mercado, escrever material, trabalhar, e agora eu estou em processo de defesa, mas eu faço em inovação e tecnologia na Unicamp. Já publiquei livros de algoritmos e lógica computacional e de fundamentos de sistemas operacionais, internet das coisas, que mais? Essas coisas. Quais as linguagens assim que você acha necessário saber o básico para ser um bom desenvolvedor web ou até mesmo um web designer? Eu acho que você precisa saber bastante Java, porque você migra para JavaScript mais facilmente, né? E você consegue interagir bastante com a linguagem de marcação, né? O HTML, para criar, usando o CSS para criar tudo certinho o projeto de forma mais robusta, mais completa, né? Então, eu acho que isso é básico. Como funciona o processo de publicação de um site? Bom, muito bom. Porque às vezes a pessoa tem a ideia, tem até o nome do negócio, né? Do negócio mesmo, assim, e não pensou no passo a passo. Então, a pessoa, além de saber o que ela quer colocar à disposição em produto ou serviço na web, utilizando essa possibilidade, né, de disponibilizar o business dela, ela precisa registrar um domínio. Primeira coisa, tem que registrar o domínio. Então, vai lá no registro BR, né? Ou dentro do WordPress você consegue registrar, no Wix também, ou um outro de sua preferência. Mas, primeiro passo, registrar o domínio. Porque já vi muita gente perdendo o nome do projeto porque não investigou
estava disponível ou não, e na hora de registrar aquela ideia ou aquele nome, né, na verdade, ele já não estava mais disponível. Então, a primeira coisa é ver se o domínio está disponível, já registra. E esse processo de registrar é bem simples. Coloca lá, né, as suas informações no site, paga a taxa anual e aí você já vai ter essa propriedade, né, anual ou por 2 anos, enfim. Aí você também consegue mapear qual que é o seu próximo passo. Isso tudo vai acontecendo paralelamente, né? Você só guardou o nome. Aí o seu projeto, você já está falando com os clientes, você já está fazendo documentação, já tem gente começando a fazer o mapeamento do fluxo do processo, né? E aí, nesse meio tempo, que você já fez, cuidou da parte burocrática, está cuidando da programação front-end, do back-end, da modelagem do banco de dados, né? Qual que é o seu próximo passo? É publicar o site, não é? Né? Porque você tem todo o projeto sendo desenvolvido e aí você vai publicar utilizando aquele domínio que você registrou em um servidor. Aí você precisa escolher um servidor, né, para publicar. Se você escolhe um framework mais pronto para desenvolvimento, como o WordPress, que é bastante famoso, ou o Wix, ou mesmo tem outros, né, que eu não me lembro agora, mas tem muitos outros. E esses você já contrata o plano de hospedagem automaticamente para fazer a publicação do site. Ou então você vai num servidor tipo Local Web, HostGator e outros que tem à disposição. E você publicou o projeto. Publicou o projeto, tá feito. Então é basicamente registra o domínio, desenvolve o projeto, publica o projeto. É possível publicar um site apenas com a parte de front-end? Sim. Sim, só que aí tudo que você mandar para formulário ou coisa assim, né, não vai salvar. Né? Você só vai ter uma hot page, certo? Mas você tem um site lá, que é, por exemplo, uma vitrine, ela não faz mais nada, ela só pode direcionar. Né? Você não vai guardar nenhum tipo de informação. O máximo que vai acontecer é direcionar um formulário de contato para o seu e-mail para você ter esse retorno. Aí, assim, esses sites de divulgação de serviços seriam mais só front-end do que back. Que nem um site de uma design de interiores para divulgação de serviço. Aí não precisaria ter um back-end.